Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um momento de reflexão da New Hope Church aqui no Canadá. E nosso desejo é que Deus fale ao seu coração através das nossas meditações, das reflexões que fazemos aqui todas as semanas. Muito obrigado por nos assistir, por acompanhar as mensagens. Eu sei que existem pessoas de vários lugares, não só aqui do Canadá, mas do Brasil, algumas pessoas na Europa, nos Estados Unidos, que têm nos acompanhado e sempre mandado um feedback através de mensagens, e-mails, e isso é muito bom, saber que a palavra de Deus tem alcançado os seus corações e que Deus tem usado esse ministério da nossa igreja aqui no Canadá para abençoar a sua vida também. Hoje eu quero falar um pouco sobre a fé cristã. Ao longo da história, a fé cristã foi se tornando cada vez mais complicada. Você já percebeu isso? A igreja, após o imperador Constantino, em 323 depois de Cristo, torná-la aceita no Império Romano e até mesmo incentivá-la, tornou-se cada vez mais complexa. O evangelho puro e simples que Jesus anunciou e que transformou a vida de pessoas, ele foi se transformando em um conjunto de doutrinas carregadas de dogmas e de tradições. Mas o que realmente é essencial para a fé cristã? O que realmente Deus requer de nós? Quais são os passos essenciais na direção de Deus? E o que é complicação e criação humana e de religiosos? Essa foi a pergunta também feita a Jesus por um grupo de pessoas que o seguia por causa da multiplicação dos pães, como vemos em João capítulo 6. O texto diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra é esta, crer naquele que ele enviou. A resposta de Jesus é direta e clara: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Mas o que realmente significa crer em Jesus? O renomado escritor inglês C.S. Lewis certa vez disse: você nunca sabe o quanto você realmente acredita em alguma coisa até que a verdade ou a mentira sobre esta coisa se torna uma questão de vida ou morte. É fácil dizer que você acredita que uma corda é forte o suficiente para você amarrar, por exemplo, uma caixa. Mas suponha que você tem que se pendurar nela em um penhasco, em um precipício. Você não iria procurar primeiro descobrir o quanto realmente você confia nela? Muita gente diz que acredita em Jesus Cristo, mas o quanto realmente as pessoas creem nele? Cremos a ponto de confiarmos a nossa vida a ele? Cremos ao ponto de entregarmos tudo em suas mãos? No texto bíblico que lemos, a multidão em torno de Jesus tinha uma grande dificuldade em acreditar que Jesus era de fato quem ele dizia ser: o Filho de Deus, o pão do céu, o Messias enviado. Durante o dia todo, Jesus esteve cercado por esta multidão. Às margens do mar da Galileia, Jesus acolheu o povo, falou-lhes sobre o amor de Deus e abençoou a todos. Quando o sol estava se pondo, o povo ficou faminto. Eles não tinham o que comer, senão 5 pães e 2 peixes que um garotinho levou em sua lancheira. Jesus tomou aqueles pães, aqueles peixes, deu graças a Deus e deu aos seus discípulos para que distribuíssem para a multidão. E de forma milagrosa, ele multiplicou aquele alimento e todos comeram até se fartar. Essa parte da história nós vimos em uma mensagem há algumas semanas atrás. Mas a noite chegou, sem que a multidão percebesse, Jesus se retirou para o monte para orar.
Depois, andando sobre as águas do lago, encontrou os discípulos em um barco e, juntamente com eles, foi para outra margem do lago, para uma cidade chamada Cafarnaum. Quando as pessoas perceberam que nem Jesus e nem os discípulos estavam mais ali com eles, entraram nos barcos que ali estavam e seguiram atrás de Jesus. Quando desembarcaram na outra margem, eles finalmente reencontraram Jesus e os seus discípulos. A multidão então cerca novamente Jesus e o questiona: Mestre, quando chegaste aqui? A resposta de Jesus, que conhece o coração humano como ninguém, revela dois problemas daquela multidão. Primeiro, as pessoas seguiam Jesus por causa do pão material, o pão que eles haviam comido. Jesus diz: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Os sinais de Jesus não foram suficientes para que aquele povo o reconhecesse como Messias. E o maior interesse deles era o pão material, as bênçãos e não o abençoador. Isso é muito comum em muitas religiões, em muitos lugares, para muitas pessoas. As pessoas se predispõem até a fazerem sacrifícios em busca dos benefícios que pode alcançar de Deus. E não necessariamente porque querem mergulhar em um relacionamento verdadeiro e sincero com o Criador. Jesus imediatamente aponta a atitude correta para aquele povo. Ele diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Ou seja, o mais importante não é a comida que se estraga, ou seja, a vida material, mas a vida espiritual. Se o interesse humano na busca por Deus é apenas o benefício material que essa relação pode oferecer, a motivação está completamente equivocada. Mas o segundo problema apontado por Jesus nessa conversa é que as pessoas confiavam em suas próprias obras e não na graça de Deus. As pessoas perguntam: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? É interessante perceber como relacionamos as bênçãos de Deus e mesmo a salvação com aquilo que fazemos, com as obras que realizamos, como se pelas obras pudéssemos compensar todo o nosso pecado e nos tornarmos merecedores da salvação e das bênçãos de Deus. As obras, elas são consequências naturais do reconhecimento da graça de Deus sobre nós. E até mesmo sinais de que realmente entendemos o amor de Deus por nós e que temos fé em Jesus. Até porque Tiago diz que a fé sem obras é morta. As obras são sinais, são consequências dessa fé viva no nosso coração. Mas elas não são capazes de equilibrar a balança de nossos pecados e nos fazer merecedores da salvação. Por isso Jesus esclarece qual é a única obra que Deus requer de nós. A obra de Deus é esta, Jesus diz: crer naquele que ele enviou. A resposta de Jesus confronta a religiosidade daquele povo, marcada por dogmas e tradições que mais afastavam do que aproximavam as pessoas de Deus, e marcada pelo senso do merecimento por causa das obras realizadas. Jesus deixa claro que a única atitude que eles precisavam tomar era crer plenamente no Filho de Deus, o enviado de Deus ao mundo para dar a sua vida em favor das pessoas. Muitas pessoas hoje em dia também não acreditam que Jesus é o enviado de Deus, o Messias, o Salvador. A religiosidade da multidão em torno de Jesus, na história bíblica, não é muito diferente da religiosidade dos nossos dias. Vivemos em um momento em nossa cultura que as pessoas buscam na espiritualidade respostas para os seus problemas pessoais, momentâneos e materiais. Promessas são feitas por religiosos inescrupulosos apenas para atrair fiéis para os seus templos.
O ser humano lida com a espiritualidade como lida com as demais coisas da vida, ou seja, elas acreditam que se fizerem por merecer, receberão a recompensa de Deus. O problema é que nós, seres humanos, somos imperfeitos. Nós não conseguimos nem mesmo seguir à risca os padrões éticos que nós mesmos estipulamos como corretos. Somos seres imperfeitos e, por vezes, interesseiros. Muitos procuram se aproximar de Deus da forma que acreditam ser correta, mas estão apenas em busca das bênçãos materiais e não daquele que abençoa. E quando as expectativas não são atendidas, quando a resposta não é aquela esperada, se afastam de Deus frustradas e decepcionadas com Deus. Precisamos entender que Jesus não é um guru espiritual, mas o próprio Deus encarnado que veio ao mundo para reconciliar pelo seu sangue criaturas com o Criador. Jesus é a salvação dos que creem plenamente nele. A multidão que cerca Jesus pede sinais para acreditar que ele é um ungido de Deus. Jesus diz que o sinal é o pão do céu que Deus dará ao povo, pois quem comer desse pão terá a vida eterna. O povo então pede: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus, olhando para eles, diz: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eles precisam apenas crer nisso. Nós precisamos apenas crer nisso. Não precisavam eles fazer sacrifícios, nem precisavam pagar promessas, não precisavam recorrer a cartomantes, videntes, outros deuses. Precisam apenas crer que Deus enviou a salvação, que Jesus é a salvação e viver nessa fé. Jesus veio matar a sede espiritual que move os corações humanos na direção de tantas filosofias e de tantas doutrinas. Jesus veio saciar a fome espiritual que existe no coração humano. Jesus veio trazer o alimento espiritual que nos dá força e vida. Esse alimento é o pão da vida, é o próprio Jesus que com a sua presença traz paz aos corações. Suas palavras trazem direção para a vida. Seu sacrifício na cruz trouxe o perdão dos pecados. Quem crê em Jesus jamais será rejeitado por Deus. O texto diz: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus deixa claro que Deus jamais rejeitará aqueles que não rejeitaram a Jesus, independente de quem sejam eles, independente do que eles tenham feito, independente de como estão. As religiões rejeitam aqueles que não andam na linha, que não obedecem os seus ritos, que não cumprem as suas obrigações. A religião coloca um fardo sobre os ombros das pessoas, mas Jesus toma esse fardo sobre si e encoraja as pessoas a crerem tão somente nele, pois todo aquele que crê no Filho de Deus jamais será rejeitado por Deus. Quem crê em Jesus também jamais permanecerá na morte. Jesus continua dizendo: e esta é a verdade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus deixa claro que a vontade de Deus é que todo aquele que olhar para Jesus e crer nele tenha a vida eterna. E o próprio Jesus, que já experimentou a ressurreição, agora tem nas mãos toda a autoridade sobre a vida e a morte. É Ele que irá ressuscitar todos os que creem nele para que desfrutem de uma vida plena e eterna diante de Deus. Jesus, Ele é a salvação dos que creem plenamente nele. As promessas de Jesus são para nós também.
Ele mesmo disse a Tomé: você crê em mim porque você viu as marcas dos pregos em minhas mãos. Eu, porém, te digo, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem. Jesus está falando de mim, Jesus está falando de você, que ouve agora esta mensagem e abre o seu coração para o Senhor Jesus. Nós não vimos com os nossos olhos próprios as mãos de Jesus marcadas pelos pregos que o crucificaram na cruz em nosso lugar. Mas com os olhos da fé, somos capazes de vê-lo na cruz e crer que ele é o enviado de Deus. Com os olhos da fé, somos capazes de ver o túmulo vazio, o Cristo vivo, dizendo a cada um de nós: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da vida. Queridos amigos, queridas amigas, irmãos, irmãs, de maneira muito simples, a mensagem de hoje é a seguinte: não existe nada que você possa fazer para conquistar a salvação. Nada do que você faça de bom é suficiente, é capaz de expiar os seus pecados que te separam de Deus. O pecado te separou de Deus porque Deus é santo, Deus é perfeito, mas a misericórdia de Deus é imensurável e a sua graça é escandalosa. Deus então vem até nós. Jesus é a expressão do Deus invisível. Ele vem derramar graça, ele vem assumir o nosso lugar no tribunal no qual ele mesmo é o juiz, e ele então decreta a pena que cabia a nós, a si mesmo. Ele cumpre a pena em nosso lugar, para nos libertar da morte e para nos oferecer o perdão e a vida eterna. E a única coisa que ele espera de nós é que, ao olharmos para Jesus, creiamos que ele é o Cristo. E o grande sinal de que cremos plenamente nele é a presença do Espírito Santo em nossos corações, que nos ajuda a viver essa fé que transforma a nossa vida. Quando cremos nele, nos entregamos em suas mãos, deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para ele. E aí então as obras aparecem, obras de fé, amor, paz, longanimidade, amor ao próximo. Viver para Deus significa viver para o próximo. É isso que Deus faz no nosso coração. Mas o que ele requer de mim e de você apenas? Que nós creiamos plenamente nele. Talvez seja simplista dizer que é apenas isso, mas é apenas isso que Deus requer de nós para iniciarmos um relacionamento profundo com ele. Uma vez que nós iniciamos uma relação profunda e verdadeira com Cristo, as coisas começam a acontecer naturalmente na nossa vida. Nós cremos nele. E porque cremos nele, nós confiamos nele. Porque confiamos nele, seguimos as suas palavras, os seus conselhos. E quando percebemos, estamos vivendo de uma maneira que Deus planejou para nós. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você nesse dia. Que Deus toque no seu coração, que Deus te motive a abrir o seu coração e a se entregar a Ele. Chega de sacrifício, chega de misticismo, chega de tantas religiosidades. Creia plenamente em Jesus e viva para Ele. Essa é a mensagem para você e para mim no dia de hoje, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Deus te abençoe.